Na Estação Experimental Agronômica, o setor de fitossanidade realiza atividades de ensino, pesquisa e extensão nas áreas de entomologia, fitopatologia, pós-colheita de grãos e sementes e apicultura. Na Estação Experimental Agronômica da URGS, também são executadas atividades de docência, pesquisa e extensão nas áreas de entomologia. A estação recebe a visita de diversos alunos de graduação matriculados nas disciplinas de Entomologia Agrícola 1 e 2, Manejo Integrado de Pragas e Doenças e Ecologia de Populações e Comunidades em Agroecossistemas, assim como de alunos de pós-graduação vinculados ao PPG Fitotecnia. Na estação, os estudantes têm a oportunidade de entrar em contato com diversos tipos de sistemas agrícolas, como as áreas de plantas de lavoura, de fruticultura, de horticultura e silvicultura. Nesses locais, são desenvolvidas atividades associadas à identificação de insetos, nas quais os alunos aprendem a reconhecer as principais ordens, famílias e espécies de importância agrícola, tanto de herbívoros como de seus inimigos naturais. Além disso, têm a oportunidade de visualizar danos de insetos, bem como de conhecer e utilizar diferentes instrumentos de coleta compatíveis com os diversos ambientes agrícolas da estação, além de poder avaliar a influência de ambientes não cultivados na dinâmica de interações entre pragas e inimigos naturais. As áreas da estação experimental são utilizadas para aprofundar os conhecimentos necessários para a implementação do manejo integrado de pragas, com ênfase em aspectos relacionados ao tipo e tamanho de amostragem, limiar de dano, tomada de decisão e tecnologias de controle. Essas abordagens possibilitam que, ao final das disciplinas de entomologia, os alunos tenham a capacidade de fazer um planejamento fitossanitário agronômico com base nos conhecimentos dos fundamentos do manejo integrado de pragas, considerando os aspectos econômicos, ambientais e sociais, visando a sustentabilidade. Uma das áreas de pesquisa do Departamento de Fitossanidade da Faculdade de Agronomia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul é a fitopatologia, ou seja, o estudo das doenças das plantas. Nesse sentido, nós procuramos identificar os principais patógenos e os danos que eles causam às plantas, bem como os métodos de controle. A cultura da aveia é causada por um fungo que causa a mancha foliar da aveia. Como vocês podem ver aqui mais perto, essas manchas aqui, elas prejudicam enormemente a fotossíntese e também depois implicam na redução da qualidade do grão. Então, estudos são feitos desde a avaliação pela busca de características genéticas, epidemiológicas da doença e fontes de resistência também para superarmos esse problema. Outro problema muito sério da cultura da aveia é essa doença aqui, que é chamada ferrugem da folha, causada também por um outro fungo. É a doença mais importante que nós temos aqui no sul do Brasil e em genótipos suscetíveis a sua intensidade prejudica enormemente o processo de fotossíntese, debilitando a folha e levando como consequência ao acamamento das plantas. Então é um prejuízo enorme que nós temos com essa doença aí. E isso também é um assunto de estudo que estamos investigando também na busca de fontes novas de resistência. As próximas 4 fotos ilustram com mais detalhes a mancha da folha da aveia. Esta foto ilustra bastante bem os sintomas típicos da ferrugem da folha da aveia. Então observem essas pústulas bem amarelas, que contrastam com o verde da folha. Por fim, essas duas últimas fotos ilustram uma outra doença, a giberela da aveia, que ataca principalmente as panículas. Na área de pós-colheita, a estação tem o Polo, que foi criado no ano de 2007, onde foi realizada uma cerimônia de inauguração das estruturas a partir de um convênio com a empresa multinacional SHV Gás Brasil. Dentro deste convênio foi sendo construída a estrutura de secagem e armazenamento de grãos do Polo. As pesquisas inicialmente focaram no uso do GLP como combustível para a secagem dos grãos. A estrutura é composta por silo secador com capacidade para 2.300 sacos,
6 silos secadores que funcionam tanto com ar natural quanto com GLP com capacidade para 100 sacos, secador solar, capacidade para 100 sacos, transportadores por rosca sem fim, elevadores de caneca, laboratório com estufa, determinador de umidade, caladores para retirada de amostras, homogeneizadores, além de moega, máquina de pré-limpeza e secador com fornalha a fogo direto. Dentre as atividades de extensão, já foram realizados dias de campo, em parceria com a SHV Gás Brasil, com a Emater, com produtores rurais, aulas para universidades, como a UBRA, Instituto Federal de Bento Gonçalves, treinamentos de pessoal, de cooperativas, de agricultores de arroz orgânico, participação em 2 semanas agropecuárias. Entre as atividades de ensino são ministradas 2 disciplinas de graduação e 3 de pós-graduação, todas com atividades práticas na estação, onde os estudantes podem complementar as aulas teóricas com atividades práticas na área de pós-colheita de grãos. As principais pesquisas que são desenvolvidas na área de pós-colheita envolvem estudos de custos de tecnologias alternativas para secagem e armazenamento de grãos, como o uso de ar natural na secagem, tecnologia esta bastante estudada, sendo viável em termos de qualidade, e economicamente. Relação dessas tecnologias com a qualidade dos grãos durante o armazenamento, onde se avalia características físicas, químicas, microbiológicas, tecnológicas e avaliação de micotoxinas durante o pós-colheita dos produtos em condições de granel ou hermética. Outro estudo de grande importância é a avaliação de contaminantes oriundos da secagem, com uso de lenha nos grãos, pois a queima da lenha libera compostos chamados de hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, que são cancerígenos. Também são realizados estudos relacionando o manejo de campo, como o uso de diferentes herbicidas e inseticidas e o efeito na pós-colheita de grãos. As atividades apícolas da Estação Experimental Agronômica da URGS têm por objetivo apoiar o ensino, as pesquisas e a extensão em apicultura. O apiário didático é utilizado nas aulas práticas dos cursos de graduação da agronomia, da zootecnia e da veterinária. Neste dia de campo, o tema foi alimentação e nutrição das abelhas, atendendo a demanda dos apicultores da Cooperativa Apícola do Sul, em parceria com a Celulose Rio-Grandense. Na apicultura migratória, acompanhamos a distribuição das colmeias nos bosques de eucalipto da CMPC, para monitorar a saúde das abelhas. No serviço de polinização das macieiras, acompanhamos a distribuição das colmeias nos pomares para monitorar os riscos no uso de agrotóxicos. Também disponibilizamos uma área ampla de transbordo de colmeias, viabilizando o carregamento e transporte em caminhões maiores que comportam em torno de 300 colmeias. Retirada das mangueiras depois da centrifugação na sala de extração, cedida aos apicultores em parceria com a Coapisul. Coleta de material vivo para monitorar a ocorrência de doenças, pragas e intoxicações das abelhas na apicultura migratória. Sala de extração de mel da Estação Experimental Agronômica da URGS. Área de transbordo de colmeias na apicultura migratória para viabilizar grandes carregamentos, diminuindo o custo de transporte. Dia de campo com demonstração de equipamentos de carga e descarga, melhorando a saúde das abelhas e do apicultor. Descarregamento de colmeias na apicultura migratória em bosques de eucalipto da CMPC. Carregamento de 300 colmeias na saída dos pomares de macieira após o serviço de polinização. Saída da lavoura de canola após o serviço de polinização com adversidades climáticas. Avaliação dos riscos por intoxicações de abelhas na apicultura fixa e migratória.
Avaliação dos prejuízos com a coerência do ácaro varroa destructor.